Oi gente, tudo bom? Meu nome é Montana, esse é o Bookish Life e hoje eu vim aqui falar um pouquinho de mitologia grega. Antes de mais nada, por favor, não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever aqui no canal. E se forem comprar qualquer coisa na Amazon, usarem meu link que tá aqui embaixo na descrição. Então, como eu contei pra vocês num outro vídeo, né, o primeiro vídeo do ano em que eu falei um pouquinho das leituras coletivas de 2021, agora em janeiro eu estou participando de uma leitura coletiva de Percy Jackson e os Olimpianos, que pra mim é uma releitura, né? Eu li esses livros, eu meio que cresci com esses livros, eles fizeram parte da minha adolescência, né? Eu ficava esperando lançar anualmente pra ler e tal. Então, assim, é uma série muito especial pra mim e que eu nunca tinha relido inteira desde aquela época, né? Eu tinha relido alguns livros, algumas partes que eu gosto, mas inteira é a primeira vez. Então, no espírito de transformar tudo que a gente lê em conteúdo por aqui, eu resolvi fazer uma espécie de resenha desta série que eu estou relendo, né, com as minhas impressões como pessoa que já conhece a história. E nesse vídeo eu vou falar do primeiro livro, que se chama O Ladrão de Raios, em que, né, nós conhecemos esses personagens maravilhosos que moram em meu coração. Então, do que se trata este livro? Aqui nos acompanhamos o jovem Percy Jackson, né, no auge dos seus 12 anos, e ele não é um jovem normal, tá? Normalmente quando eu falo de séries, assim, de fantasia, eu falo, né, a pessoa é uma pessoa normal até que alguma coisa acontece. Percy Jackson já não é uma pessoa normal, tá? Ele tem suas questões ali, ele tem meio que uns problemas de aprendizado, ele tá sempre sendo expulso das escolas, ele vê umas coisas estranhas que ele não entende muito bem, né, não sabe o que é aquilo, e enfim, aí ele descobre, né, um belo dia que nada disso é por acaso. Por quê? Percy Jackson, né, nosso garoto aqui, vai descobrir que ele é um semideus. Ou seja, no caso dele, ele tem uma mãe humana e um pai que é um deus grego, literalmente. Um deus do Olimpo. E aí ele descobre, né, que todos os monstros são reais, todos os monstros da mitologia grega, todas as histórias dos heróis são reais, existem outros semideuses, filhos de outros deuses, né, com quem ele vai acabar interagindo e tal. E aí ele também vai conhecer o maravilhoso acampamento meio-sangue. E além disso, né, remetendo um pouco mais ao título do livro, ele vai acabar se vendo envolvido ali em um conflito entre os deuses do Olimpo que pode gerar uma guerra, assim, que seria uma catástrofe para todo mundo. Deuses, semideuses, mortais, o mundo. Então, assim, primeiras impressões como pessoa que está relendo. Este é um livro que ele tem muito foreshadowing, né? Ou seja, muitas coisas que apontam para eventos no futuro, mas que quando você está lendo pela primeira vez você não pega porque você ainda não tem, né, o quadro geral, você ainda não tem todas as informações. Então, isso é muito legal. Eu, particularmente, eu gosto muito de ler e de assistir histórias assim, que assim, você assiste uma vez, tá, tudo bem, entendi essa história. Mas aí você reassiste, ou relê, né? E você continua descobrindo coisas, continua vendo que esse universo é muito frutífero, então eu gosto muito de histórias assim. Isso já ganhou meu coração de cara, assim, nessa releitura. Um outro ponto aqui é que essa é uma série muito divertida, assim, apesar dela ser, né, infanto-juvenil, os personagens começam com... Cada livro, são 5 livros, né, e cada livro eles se passam um ano, basicamente, assim, então eles começam com 12, terminam com 12, 13, 14, 15, 16, e terminam com 16, então, assim, né, essa passagem da infância pra adolescência, com todos os conflitos internos que isso envolve. Então, assim, pode ser, né, que poderia ser, na verdade, uma leitura um pouco boba, um pouco maçante, mas não é. Aqui o Rick Riordan, ele é espetacular nisso. Os personagens são incríveis, os personagens ele tem um jeito, né, de escrever os personagens que torna eles interessantes, e o texto em si é muito engraçado, é muito divertido, então é espetacular. E o Rick Riordan tem uma coisa nas séries dele, assim, que é de colocar, né, nomes de capítulos que são extraordinários. Então, por exemplo, o primeiro capítulo desse livro se chama Sem Querer, Transforma em Pó Minha Professora de Iniciação à Álgebra. Então, assim, pelos capítulos você já fica meio, o que tá acontecendo? Mas, assim, não entendi, mas quero saber. Um terceiro ponto a ser destacado aqui é que a história, ela é muito bem construída. Apesar de ter algumas coisas, principalmente pra quem tá relendo, né? Tem algumas coisas que desde o começo estão um pouco óbvias.
E o Percy como protagonista, o Percy ele é um personagem um tanto quanto lerdo, né? É uma coisa que a gente percebe em todos os livros, em várias situações que envolvem monstros, situações que envolvem o coração dele, ele é bastante devagar, né? E demora pra entender. Mas assim, é uma história muito bem feita e como você está na perspectiva dele, né? Você vai realmente capturando as coisas muito aos poucos, muito devagar, né? Você vai pegando as informações e construindo o quebra-cabeça que é essa história aqui. Um ponto muito importante que precisa ser destacado aqui é como o autor trabalha a mitologia grega, porque assim, ele traz todas as histórias, ele traz os monstros, os deuses, tudo que a gente conhece, e ele tem uma fidelidade nesse tratamento, sabe? Mas ao mesmo tempo, ele dá uma modernizada nessas histórias para elas caberem, né, nesse mundinho aqui, nessa Nova York dos anos 2010. Então assim, ou melhor, esse livro, na verdade, ele saiu em 2005. Anos 2000, anos 2010, algo do tipo. Ele tem uma fidelidade à mitologia, uma fidelidade muito grande e, ao mesmo tempo, ele é interessante pra quem, enfim, acha que as histórias da mitologia são chatas e não sei o que. Então, ele tem esse jeito muito bom de contar histórias mesmo. Um outro ponto são os personagens, né? Eu gosto muito dos personagens dessa série, todos eles. Mas a gente tem que dizer, assim, eu não li as outras séries do Rick Riordan, mas eu sei, pelo que dizem, que são muito mais diversas do que essa. Então, assim, esse é um bom começo, mas que bom ver que ele evoluiu muito mais, né? Mas, de qualquer maneira, a gente tem aqui personagens, principalmente se a gente pegar os três protagonistas, né? O Percy, a Annabeth e o Grover, muito bem desenvolvidos, muito, assim, eles têm o seu próprio pensamento, a sua própria mentalidade, tem seus objetivos de vida, tá? Eles não estão lá o tempo todo para servir aos propósitos do Percy, então isso é muito bom. Ainda sobre os personagens, né? Em particular o Percy e a Annabeth, porque eles são as crianças da história, né? Os semideuses que têm 12 anos aqui no começo dessa história. Talvez seja um pouco conflitante as coisas que acontecem com eles, considerando que eles são tão jovens. Porque assim, eles passam por situações de lutar com monstros e lidar com deuses que exigem deles, às vezes, uma maturidade que não é assim natural pra, né, uma criança de 12 anos. Então, em alguns momentos fica meio, não sei se uma criança de 12 anos diria isso ou agiria assim. Por exemplo, o Percy, ele é muito sarcástico, né? E assim, eu não sei se uma criança de 12 anos teria esse nível de sarcasmo do Percy. Mas a gente tem que considerar que eles são semideuses, e então, obviamente, né, em toda essa mitologia, em todo esse mundo, faz parte da vida deles lutar. A Annabeth, por exemplo, né, a gente descobre depois, enfim, que ela tá lutando pela vida desde os 7 anos, então, assim, dá pra entender, né, essa maturidade um tanto quanto precoce desses personagens. Então, assim, livro 5 estrelas, favoritadíssimo pra mim, mas eu queria destacar alguns pontos que eu acho que são mais indicativos da época em que esses livros foram escritos, né, do que qualquer coisa, mas ainda assim são pequenas coisinhas que não chegaram a me incomodar, mas que eu percebi. Em primeiro lugar, a gente tem alguns personagens secundários que eu acho que eles são um tanto quanto unidimensionais. Em particular, eu diria a Clarice, né, que é uma semideusa que a gente tem aqui na história, com quem eles entram em contato. Ela é muito assim, eu sou isso e não sou mais nada, sabe? Assim, isso me incomoda um pouco, né? Enfim, ainda mais considerando que é uma garota. Eu acho que isso podia ter sido melhor trabalhado, né? Mas enfim, de qualquer maneira, são poucos os casos em que isso acontece. Em segundo lugar, tem, assim, eu entendo que o Percy, ele é, enfim, por tudo, né, que ele é especial, né, nessa história, mesmo dentro desse mundo. Mas tem alguns diálogos que me deixaram muito incomodada, porque ele tá com a Annabeth, ele tá com o Grover, e a pessoa com quem ele tá falando só se dirige a ele, sabe, assim. Isso é uma coisa muito pequena, mas é uma coisa que eu fiquei, sabe, tem mais duas pessoas ali na conversa, interajam. Então, enfim, isso eu fiquei um pouco assim, tá, entendi, é o Percy que é o herói, né, o Percy que é o protagonista e mais ninguém aqui. Enfim, é coisa pequena, mas que eu reparei e eu queria trazer aqui. E peço que, por favor, se vocês não conhecem, deem uma chance para essa série, releiam essa série, né? Como eu disse, estou fazendo muitas descobertas nessa releitura. Então, assim, fantástico, nota 10, parabéns, Rick Riordan, tá aprovadíssimo em 2020 mesmo.
Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Por favor, não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever aqui no canal. E se forem comprar qualquer coisa na Amazon, usar meu link que tá na descrição. Vejo vocês no próximo vídeo e tchau!